Acordei por volta das 3 da manhã e vi a mensagem. E já literalmente dizia: sabemos que você não quer saber nada sobre sua irmã, mas ela e Ângelo estão mortos. Mas naquele momento eu também não acreditei. Mas a verdade é que a realidade supera muito a afeição. Eu só via isso nos filmes. Nunca se pensa que isso vai acontecer com ele. Ele já havia feito isso com 2 mulheres, como minha irmã e meu sobrinho, porque eu gostaria de tê-la visto envelhecer. Eu gostaria de ter visto meu sobrinho realizado como um jogador de futebol à bela grande na escola, estudando o que mais gosta. Em um país onde a violência afeta a todos, sem distinção de gênero. Hoje vamos nos reunir com Carla Casillas para refletir sobre o caso de sua irmã, Astrid Noemi Cruz Casillas, uma jovem mãe cuja vida, juntamente com a de seu pequeno filho, foi abruptamente tirada por seu ex-parceiro. Este ato atroz deixou um rastro de dor, vazio e indignação que continua ressoando até hoje. Eu sou Carla Casillas ou Carla Elizabeth Cruz Casillas. Sou irmã de Astrid Noemi Cruz Casillas. Eu sou a irmã mais velha, 40 anos, 38 anos. Nós temos uma diferença de 2 anos e ela foi vítima de feminicídio. Ela era uma mulher muito alegre, muito alegre e sempre super positiva e sempre disse isso. Muitas vezes ela tirava o prato ou a mordida quase da boca, a comida da boca para dar aos outros. Ela sempre foi muito de ajudar os outros, fosse quem fosse, ela sempre ajudava os outros. Uma mulher muito lutadora, sempre seguindo seus sonhos, apesar de que, bem, nunca foi fácil para ela. Ela sempre estava com uma atitude positiva, tinha muitíssimas amizades. Era uma mulher muito querida, tanto por suas amizades quanto por sua família. Claro, e nós sempre fazíamos, ela sempre provocava que fizéssemos reuniões familiares e que sempre estivéssemos alegres. Ela tinha uma risada super contagiante que começava a rir. Ríamos toda a família e ninguém nos parava, porque já era de nos vermos e rir. Então ela sempre foi assim. Foi uma mãe exemplar, muito paciente, muito tranquila, mas uma mulher que soube até aquele dia como educar seus filhos, uma mulher muito admirável e muito trabalhadora. Minha irmã teve seu parceiro há muito tempo e ficou grávida. Ela sofreu muito porque essa pessoa também com ela sofreu de maus tratos. Essa pessoa também não vive mais. Mas ele tentou asfixiá-la com um travesseiro. Ela pediu ajuda à minha mãe, ela foi salva. Ao sair da situação, ela descobriu que estava grávida. Ela deu à luz e seguiu em frente. Ângelo era pequeno e conheceu Francisco com Francisco. Durou muitos anos, tiveram diferenças. Depois de muitos anos tiveram diferenças, se separaram. E então ela fica grávida de Bela. Então eles voltam e tentam bem salvar sua família e seu casamento. Eles ficaram assim por um tempo, até que eles agora sim, que internamente, decidiram se separar. E minha irmã, 3 anos atrás, exatamente, foi quando ela se separou de Francisco, se divorciou e pouco tempo depois conheceu Eduardo. Quando ela se separou de Francisco, eu dizia a ela que ela era uma mulher muito forte, que ela podia lidar com isso. E mais, porque ela sempre era. O que vou fazer? Tenho 2 filhos. No começo, depois, ela comprou sua casa, comprou seu carro. Ela estava tranquila, eu a via tranquila. Mas eu disse a ela para mudar seu círculo de pessoas, que ela precisava fazer uma mudança, conhecer pessoas novas. Porque eu passei por um divórcio e para mim foi um sucesso fazer as coisas assim. Deixar tudo de lado e começar do zero para poder fluir. E para mim funcionou muito bem.
Então, obviamente, na minha experiência, eu disse a ela para deixar tudo, começar do zero, com amigos, com seu círculo. Você já comprou uma casa aqui, você vai viver em Guadalajara. E ela me disse, você está certa, você está certa. Vou cortar contato com todo mundo que esteja perto de Francisco, etc. Para eu poder começar do zero. Mas acho que as coisas foram mal interpretadas. Sim, ela estava conhecendo pessoas novas, mas em pouco tempo. Ela me disse que tinha conhecido uma pessoa. Obviamente eu disse a ela para não se apressar. Não apressa, fique tranquila, aproveite o seu momento de estar sozinha, de estar em paz. Mas não, ela decidiu mais tarde, eu fiquei sabendo depois. Ela tomou a decisão de baixar um aplicativo e por meio desse aplicativo ela conheceu o Eduardo. Obviamente, quando ela me contou, eu disse, não brinca, tenha muito cuidado, cuidado. Eu nunca gostei dessas coisas, nunca gostei desse tipo de aplicativos, porque para mim e para mostrar, basta um botão. Minha avó dizia que é muito perigoso, então eu sempre disse a ela para ter muito cuidado, não confie e bem, nada, só isso. Um dia fomos a um shopping e ela me disse que ia me apresentar a ele, nos encontramos lá, não me lembro porquê, mas ela disse que ia me apresentar a ele lá. E ele chegou, e eu não sei. Minha primeira impressão só veio depois. Eu achei engraçado, mas pensei, meu Deus, quem é esse? Quem é esse cara? Ele é muito fanfarrão. Ele gosta de se vestir como um rapper, tipo reggaeton, com roupas muito exóticas. Ele não é nada atraente, nada atraente. Então, eu, assim, por dentro foi como, ai meu Deus, o que você está fazendo? Não disse nada naquele momento, eu com a minha melhor cara, muito prazer, lá por ela, não? Porque pois eu a ele nem devo, nem naquele momento devia nada, nem pois é nada meu. Então, este por ela, claro que depois. Eu falei com ela e disse, cuide-se muito. Ah, não é que ela me trouxe algumas flores, ela trouxe. E ele é muito, muito, muito falante, sabe como lidar com as coisas e como se aproximar das pessoas, mas é super falante e muito manipulador, é a sua especialidade. Então, minha irmã sempre foi, infelizmente, uma pessoa muito fácil de manipular. Então, agora sim, esse homem disse, daqui sou eu. Mas eu sempre dizia, ouça, tenha cuidado, ouça, se cuide. Ah, não, sim, não, super legal. Já conheci a filha dela. Ah, não, a filha dela, não sei o quê, porque a mãe dela faleceu e ela ficou com ele. E blá, 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 era o que sabíamos na época. Já conheci a mãe dela e ela me disse o que quer. Ele é muito bem, ele é um aproveitador. Ele se dava áreas de grandeza como se fosse milionário. E aí eu quero, aqui em Guadalajara, a área de Zapopan, especialmente a área de Andares, é uma área muito cara. Então, ele assim, não quero alugar um apartamento, acho que vou comprar, mas eu quero alugar um apartamento em Andares. E bem, assim, nesse nível. Para Astrid, os sinais de alerta que sua irmã Carla tentava mostrar não eram mais do que traços de personalidade que naquele momento não pareciam representar um perigo. Apaixonada e iludida, como muitos nessa situação, escolheu ver o melhor de seu parceiro. Obviamente, ela não imaginava que por trás desses gestos aparentemente inofensivos se escondia um comportamento controlador e manipulador. No entanto, novos sinais de alerta começaram a surgir quando Eduardo, seu ex-parceiro, tentou envolvê-la, a ela e a Carla, no que ele descrevia como um negócio familiar. Eu considero que ele é um narcisista e é um psicopata e que sabe muito bem o que faz. O ponto é que ele tinha minha irmã encantada. Por mais que os outros dissessem algo, ela simplesmente não nos ouviria. Porque, bem, todos nós passamos pela fase de que, você está apaixonado por alguém e não vê nada além de coisas bonitas, certo?
Então, ela estava nesse momento, nessa fase, passa o tempo, não conhecemos, convivemos com ele. Volto a repetir pela minha irmã, porque para mim não havia algo nele. Que não resulta que começa a me dizer minha irmã, ei, sabe o que é? Que é um negócio ótimo que Eduardo traz e queremos conversar contigo porque queremos que você tenha um bom cargo. E eu não sei o que. Mas quer dizer, você me pega de surpresa. Não é que é um negócio com o governo, só que não podemos dar nomes. E a verdade é que nem me lembro dos nomes. Se não, diria agora mesmo, mas não me lembro dos nomes. Ele deu os nomes das pessoas, mas não podemos divulgar, ela me diz. E acontece que era um negócio de 600 milhões de pesos com o governo atual. Bem, não, atual. Estava o Peixe, estava o outro presidente, e que ele tinha contato direto com esse personagem. E bem, havia um negócio milionário, mas era como se fosse submerso. Quero entender corrupção e não sei, não entendi muito bem o negócio. O ponto é que minha irmã dizia assim, olha, podemos fazer e bem, 1000 coisas, não é? Então eu disse a ela, sabe o quê? Eu não sei sobre esse tipo de coisas, eu não confio, além disso, eu não o conheço não, mas confie em mim, eu não sei o que é bom. Eu organizei uma reunião com meu marido e fomos tomar café da manhã. E claro, sim, não, sim, olha, isso acontece, e que o negócio, e que eu não sei o quê, e que eu não sei quanto. E é um negócio familiar, eu gerenciava tanto com esse negócio de 600 milhões de pesos, quanto com o de mexicanos uniformizados. Mas agora eu entendo que era a estratégia dele para enganar as pessoas. Porque meu marido pediu 1 milhão de pesos para iniciar este negócio e que já era um negócio familiar. Quando nós o conhecíamos há pouco tempo, ele não era da nossa família e nunca seria. A verdade é que ele queria administrar assim, como se nós fôssemos cair nisso. Infelizmente para ele, pois meu marido realmente disse não. Eu não preciso de nenhum negócio familiar, eu tenho o meu negócio familiar, ou seja, da minha família, você tem o seu, da sua família. E assim, quer dizer, eu desejo muito sucesso a vocês, mas a verdade é que não, quer dizer, não me interessa. Então foi assim que aconteceu. Mas depois me chamaram porque estavam alugando um escritório nesta praça de Zapopan, na Plaza Andares. Me chamaram porque queriam que eu os ajudasse com suas redes sociais. Então, é o que eu gosto. Então eu disse, vá, já estando lá, o que me disseram foi... Sim, que as redes sociais. Mas, Eduardo, né, o que eles queriam de mim, quer dizer, eles me levaram com esse engano, porque já estando lá, Eduardo dizia, não é que aqui o bom e o especialista em redes sociais sou eu. Aqui o que eu quero é que você e sua irmã sejam a imagem da empresa. Agora estamos falando de mexicanos uniformizados. Então eu disse a ele que não, que eu estava indo por uma coisa, pelo tema das redes sociais, e eu não precisava ser a imagem nem nada de nenhuma empresa. E menos ainda se eu nem mesmo conhecia bem o que estava sendo feito. Ele me garantia que tudo ia bem. Eu pedi a ele o ato constitutivo, né, ou seja, todos os documentos. Então ele não me deu, não me mostrou. Ele me disse que estavam em processo, mas que já estavam recebendo doações. Então eu gostei ainda menos disso, porque obviamente eles não estavam fazendo as coisas de maneira legal, mas minha irmã desconhecia muitos desses assuntos. Eu o conheci graças ao meu marido, porque meu marido me ensina muitas coisas. Mas também trabalhei muito tempo no governo. Então eu sabia muito bem como essas coisas eram gerenciadas, mas minha irmã não. Então mesmo que eu explicasse para minha irmã, ela me dizia a ele, depois eu dizia para ela que tinha falado com minha irmã e disse para ver. Isso que estão fazendo é ilegal, está recebendo dinheiro em contas pessoais, é ilegal e não deve ser feito. Tenha muito cuidado, cuide-se muito. E o que ele fez? Ele entrou e disse, ela não sabe, não ligue para ela. Ela é apenas uma dona de casa e não tem ideia do que estamos fazendo. Então, não é verdade o que estamos fazendo, é totalmente legal, é bom e você não deve ter medo. E minha irmã decidiu acreditar nele. A prova está em que... Duraram 3 anos.
Sob a fachada de uma associação, Eduardo começou a fazer movimentos bancários que, à primeira vista, levantavam sérias suspeitas sobre sua legalidade. No entanto, Astrid, cegada pela confiança e o carinho que ainda sentia por ele, escolheu não questioná-lo. Sua fé em seu parceiro a impedia de ver além das aparências, ignorando os avisos de seu entorno e minimizando os riscos que suas ações implicavam. Infelizmente, essa mesma fé foi o que permitiu que Eduardo a arrastasse para uma situação cada vez mais obscura. E para quando? Este percebeu a gravidade dos fatos, pois infelizmente já era tarde. Mexicanos Uniformados é uma associação que Eduardo fundou, segundo ele, que tem um sócio. A verdade é que não me lembro do nome agora, mas ele fundou para apoiar os policiais. Supostamente ele o administrava como se aqui no México o governo deixasse os policiais muito desprotegidos. Então ele queria criar essa associação para poder apoiá-los, para poder ajudá-los. Porque além disso, segundo isso, ele tinha uma empresa antes de como de ele... Aí como é que eu explico? Ele dava treinamentos para funcionários do governo, isso ele assim o manifestava para funcionários do governo de segurança. E então, de acordo com isso, ele percebeu isso. Desculpe que os policiais estavam muito desprotegidos, então ele queria protegê-los. Então isso era Submexicanos Uniformizados, foi apoiado por artistas, talvez sem o conhecimento deles, não sei de saber quem era essa pessoa ou não sei. Mas o ponto é que muitos artistas o apoiaram, porque há muitos vídeos onde os artistas incentivam a doação e o apoio a mexicanos uniformizados. Sei que muitas pessoas fizeram isso, sei que muitas pessoas foram enganadas, mas essa era a finalidade ou a ideia desta associação de mexicanos uniformizados. Então, bem, a piada é que eu não aceitei e ele queria que eu passasse para ele. Ele me pedia para passar contatos. O ponto é que ele não conseguiu tirar dinheiro de nós, mas houve pessoas que sim. E então, nada, o tempo passou a partir daí. Convivemos, volto a dizer, por causa da minha irmã, convivemos, havia reuniões, estávamos juntos. Mas chegou um momento em que minha irmã e eu tivemos uma discussão. Foi por telefone. E tivemos uma discussão. Porque eu disse a ele que tivesse muito cuidado com ele, eu repeti novamente, tenha muito cuidado com ele, ele é um golpista. Obviamente, eu não percebi, eu não acreditei que tipo de personagem esse homem era. Para mim, ele não passava de um golpista, não é? Eu alertei minha irmã para ter cuidado, pois ele é um golpista e ela pode acabar na prisão. E, bem, na briga, minha irmã me disse que eu estava apenas julgando ele, que eu não sabia quem ele era. Que como eu não o conhecia, eu apenas falava sem conhecimento. E bem, foi uma briga muito forte. E eu apenas disse a ela que eu não queria essa pessoa perto da minha família, não queria ela perto dos meus filhos, nem do meu marido, nem de mim. Que ela tomasse bem, agora sim, suas decisões, mas que não afetassem a minha família. Então, sim, a partir daí nos distanciamos e desde então, até que ele a matou. Então voltei a ter informações da minha irmã, não é? Mas tudo isso porque ele a afastou da família, ele a afastou e agora faz muitas coisas. Mas ele não a deixava sozinha nem ao sol nem à sombra. Ou seja, se ela tinha um encontro apenas com amigas, como um café da manhã, ele sempre estava presente. Em outras palavras, ele não a deixava em paz em nenhum momento. Bem, talvez pela maneira como ele é manipulador e controlador também. Então, voltamos ao que já disse, narcisista, psicopata, doente e... Bem, agora todo mundo já sabe. O que inicialmente parecia ser uma relação baseada no amor, acabou se transformando em uma cadeia de manipulações e, finalmente, em uma verdadeira tragédia. Depois de um tempo de distanciamento, Carla jamais imaginou que a próxima notícia que receberia sobre sua irmã seria uma que marcaria sua vida para sempre.
Eu descobri pelo WhatsApp e pelo Instagram, porque dias antes isso aconteceu num domingo. E eu me inscrevi com o Ângelo na quinta-feira anterior, porque minha irmã postou algo no Instagram dela, dizendo que nos momentos difíceis você percebe quem está com você e quem te apoia, ou algo assim. E eu perguntei ao Ângelo se estava tudo bem com ele. Ângelo, Fernando, está tudo bem? Ele disse que sim. Eu perguntei por causa de uma publicação que vi da mãe dele. Ele me disse, é que ela e Eduardo se separaram, mas está tudo bem. E eu, tem certeza? Sim, está tudo bem. E então, né, eu comentei na publicação, depois a apaguei, porque, bem, agora eu digo por quê. Eu postei na publicação. Ânimo, irmã, você é muito forte, já lidou com coisas assim e muito mais, e você vai conseguir, vai seguir em frente com seus filhos. E a Noé? E me disse, obrigada, irmã. Então, graças a esse comentário, eles conseguiram me encontrar, porque seu círculo atual, bem, não me conhecia. Talvez eles soubessem da minha existência, mas não sabiam que era eu, certo? Então, chega para mim às 11 da noite. Sim, por volta das 11 recebo uma mensagem me dizendo que minha irmã estava vendo coisas muito estranhas, que porque ela havia emprestado a caminhonete para minha irmã fazer a mudança dela, mas que a caminhonete já estava em outro lugar e que quem a havia deixado lá era Eduardo e não minha irmã, e que tudo estava muito estranho. Mas no momento eu me senti, quer dizer, eu disse, mas o que isso tem a ver? Não, eu não entendi. Eu tinha acabado de ser operada, eu estava mal. E não entendi, ou não formulei muito bem o que li. E a única coisa que respondi foi, ei, mas você emprestou a caminhonete para ele? Eu entendi que ele tinha emprestado a caminhonete e não conseguia encontrá-la, e que ele queria sua caminhonete de volta, certo? Então eu disse, sabe de uma coisa? Bem, eu não sei de nada, ou seja, faz muito tempo que não tenho contato com minha irmã, então se você não sabe sobre sua caminhonete, eu menos ainda, ou seja, eu não tenho ideia. Eu não vou me envolver em assuntos alheios, porque eu não sei, ou seja, o que eu tenho a ver com isso? Foi isso que eu respondi. E então isso foi às 11 da noite. Mas para mim foi muito estranho, porque o número era de Chihuahua, o número do qual me contataram. Então, meu marido me disse para me acalmar, e eu perguntei, e se for o Eduardo? Eu sabia que ele tinha entrado em contato com minha amiga que não pôde vir. Ela me disse que ele já estava lá e que a deixou na rua, então ele entrou em contato comigo. Ela está sem casa, carro, dinheiro e com os cartões no limite. Então, minha primeira ideia em minha mente foi que esse cara já deixou minha irmã na miséria, já sugou minha irmã falando economicamente, então agora ele quer vir. Minha ideia foi que ele quer me sequestrar para tirar dinheiro do meu marido, o que ele não conseguiu fazer de forma honesta na época. Então eu disse ao meu marido e ele disse, certamente é esse cara, porque como eu não dei o dinheiro, não dei atenção. E eu, bem, não, eu não dou atenção. De madrugada eu acordava muito, de madrugada tinha que caminhar e ir ao banheiro porque tinha que beber muita água, então eu acordava muito frequentemente. Então eu me levanto e o meu telefone tocou várias vezes, tocou e estava no vibrador, então eu me levanto. Acordei por volta das 3 da manhã e vi a mensagem. E sim, literalmente dizia: nós já sabemos que você não quer saber nada da sua irmã, mas ela e Angel estão mortos. Bela está agonizando. Precisamos que você nos passe o telefone de Francisco. Sim, foi um choque para mim. Mas naquele momento eu também não acreditei. Naquele momento foi de não. Esse cara quer gerar um senso de urgência em mim para que eu saia correndo para onde ele me disser e ele quer me sequestrar e está brincando comigo. Porque se ele me disser que estão mortos, eu vou sair correndo, então eu não vou fazer isso.
Assim ficou até às 6 da manhã. Escrevi para Milene, minha amiga, que não pôde vir, e disse a ela: sabe o quê? Tenho mensagens muito estranhas e tenho medo. E ela já me perguntou: mas estranhas de que jeito? E ela já me disse. Eu enviei as fotos, as capturas de tela, e ela me disse que cuidaria disso, queria ligar para esses números agora mesmo, e que ela cuidaria para ver quem é. E ela já me ligou e já me disse que era verdade. E então foi quando eu comecei a avisar minha família. Meu marido tinha ido viajar justamente naquele dia a trabalho. Então falei com minhas tias, falei com minhas primas, pedi que entrassem em contato com Francisco porque eu não tinha contato com ele. E foi então que elas assumiram tudo. Milene não podia tomar decisões por não ser parente direto. Mas ela, é amiga da minha irmã desde o ensino médio. Então, minha prima e minhas tias foram as que se encarregaram de tudo isso. E até que Isso foi no domingo, na segunda-feira foi o funeral, sim. Na segunda-feira, mas já na tarde da noite. Na terça-feira foi o dia todo e já na quarta-feira fizemos este. Acredite, na segunda foi todo o trâmite, na terça o velório e na quarta o sepultamento. Não, eu não disse a ela, eu não disse e disse a eles que não dissessem a ela porque ela ficaria muito mal. Que esperássemos agora até que estivesse na funerária. E a verdade, vou te dizer uma coisa, não sei quem disse, porque eu não disse. Eu me sentia, tinha muita impotência entre a dor, porque eu não podia fazer nada. Eu dependia de alguém para me mover, para poder sair, para poder fazer algo. Eu dependia de alguém porque não podia dirigir, tinha muita dificuldade em me mover. E não soube quem disse à minha mãe só isso. Eles me avisaram que já tinham dito e que a viram muito calma. Eu acho que como se ainda não tivesse caído a ficha, ou não sei. Eu fiquei muito mal quando soube, mas todos esses dias estive medicada, então eu estive muito calma. E isso sim, dei muitas entrevistas, porque ninguém queria dar entrevistas. Ninguém queria dar entrevistas. Então eu as dei, porque eu dizia, não, alguém tem que fazer isso para que divulgue mais e mais. E então eu era a que dava as entrevistas, iam à minha casa ou iam lá à funerária, foram ao sepultamento também. E então as coisas foram assim. De como eu descobri tudo mais ou menos, porque só isso. Ah, sim, ele os matou e depois não. Bem, ele os tinha amarrado, não. Bem, eles foram mortos e depois descobri que eles não estavam amarrados. Mais duas de suas amigas, as que me contataram, nos colocavam de lado na família, perguntávamos coisas e eles não queriam nos dizer. E depois eu dizia, ei, o que aconteceu? O que aconteceu com a casa da minha irmã? Ei, o que aconteceu com isso? Eu não tenho nada para falar com você. Francisco é quem tem o controle de tudo e qualquer coisa perguntem a ele. E assim foi, não tivemos mais nenhum contato. E uma delas saiu da cidade, tirou seus filhos da escola, vendeu sua casa, que foi quem lhe emprestou a caminhonete, foi quem lhe emprestou a casa para onde ela iria. Mas nessa casa morava a filha de Eduardo, que era o que eu não sabia. Ela alugava a casa para Eduardo para que sua filha morasse lá. E que se davam muito bem.
Disseram muitas coisas, eu não sei se são fofocas ou não, eu não vivi isso. Mas também diziam que Eduardo e ela tinham uma relação muito, muito próxima, eu não sei até que ponto. E 2 semanas depois do que aconteceu, eu descobri que ela tirou seus filhos da escola, que ela já estava para vender sua casa e eles foram morar em Sinaloa, em Sonora. Que porque ela não podia suportar essa dor e era a maneira dela lidar com o luto, que obviamente ninguém acredita nessa história. Então, na verdade, todo mundo também pensamos que ela teve algo a ver indiretamente, não que ela executou, mas que de alguma forma ajudou, mas são apenas suposições. Suposições pela maneira como ela lidou com as coisas, porque você foge. Eles conheciam minha irmã há 6 meses. 6 ou 7 meses. Carla compartilha conosco com profunda tristeza o imenso peso que agora recai sobre os ombros de sua pequena sobrinha. Apesar de sua tenra idade, essa menina não é apenas a única sobrevivente da tragédia, mas também a única testemunha dos fatos que tiraram a vida de sua mãe e seu irmãozinho. Um testemunho que, embora vital para o processo de justiça, representa uma carga emocional enorme para alguém que está apenas começando a entender o mundo. Então não havia nada lá, apenas esperando que Bella estivesse bem. A verdade é que pensávamos que ela não iria sobreviver devido à gravidade. Mas ela é uma menina muito corajosa, muito lutadora e se recuperou muito rápido fisicamente. Mas, como te digo agora, emocionalmente ela está devastada e falta. E o que falta? Por que isto? Parece que ela se lembra em partes. No início, ela levou bem porque nos dizia: "Ah, minha mãe e meu irmão estão no céu. Ah, que bom, eles vão cuidar de você. Sim, vão cuidar de mim." Ela escreveu uma carta para sua mãe pedindo que, por favor, voltasse na forma de uma borboleta para saber que ela estava lá. Mas também me dói muito pensar em tudo que ela está perdendo, sofrer por ela. Que é uma menina e que, como adultos, temos certa força, embora ela me surpreenda bastante, acho que até é mais forte do que eu, mas me dói pensar que tudo o que ela viveu e que ainda tem que reviver isso, não sei se uma vez ou várias vezes, ou não sei, mas que ela tem que reviver isso para poder explicar e dizer tudo o que aconteceu naquele dia. Porque agora ela é a única testemunha e por isso cuidamos muito dela. Nos incomodou muito porque o diretor do Hospital Civil saía para dar informações sobre Bella como se nada tivesse acontecido. E isso nos incomodava muito. Porque ele não mede o perigo que Bella ainda está correndo e ele não mede a dor. Também nos faz sentir como uma família saber que alguém só quer seus 5 minutos de fama. Ah, sim, a menina está muito bem, não está? A menina já teve alta, não quando estávamos cuidando de tudo isso pelo conselho de promotoria, mas então, logicamente, que a menina, que ninguém soubesse bem o que estava acontecendo com a menina, não é? Mas por mais que cuidássemos, este senhor saiu 2 vezes para dar declarações ou para dar suas entrevistas de como ela estava linda. Mas, por mais que eu, por exemplo, às vezes sinto como se ainda não fosse verdade até hoje, como se não fosse verdade. Ou seja, logo eles falarão comigo. Ou não é verdade. Não aconteceu, mas eu olhei para as fotos deles porque eu tenho como um pequeno altar em minha casa. E eu olhei para as fotos deles e eu me lembro de tudo. E então,
caiu a ficha por um momento de que é verdade, de que ela não está mais aqui, de que o Ângelo também não está. E de que Bela está sofrendo e ainda tem muito a sofrer. Eu, na verdade, não perguntei detalhes. A única coisa que perguntei é a promotoria, porque me perguntaram para saber direito. Talvez para entender um pouco mais a ela e só eu. Perguntei a eles como foram encontrados. Porque essa mulher também disse a outra pessoa que haviam mandado o Ângelo para a loja e que por isso ele estava embaixo nas escadas. Então também todas essas coisas dizemos. Como você sabe se você é a que estava procurando e sai correndo? Enfim, isso é mais um desabafo do que qualquer coisa, porque obviamente ninguém vai investigá-la ou algo assim, embora eu já tenha dito à procuradoria. Mas enfim, eles me disseram que sim. Astrid estava em um quarto, a menina em outro e Ângelo estava na sala. Eles não estavam amarrados e me disseram isso. Porque como eu tenho que receber a casa e as coisas, talvez como se eu me preparasse para o que verei. Embora me tenham dito que não é obrigatório que eu entre. Na casa sem mais nada para assinar, estou recebendo as coisas. E que alguém mais tire o que restou nessa casa, porque a maioria das coisas estava na outra casa da amiga que emprestou a casa. Então, não tenho muita informação porque não investiguei, mas isso é o que eu sei que sim. Matou-os a marteladas. Que um estava em um quarto, outro em outro, outro na sala e não sei mais. Eles estavam separados há algumas semanas e o que acreditamos é que ela escreveu para minha amiga, para mim. Lene escreveu para ela e disse que estava endividada até o pescoço e que Eduardo não aparecia, que ele se foi e desapareceu. Então ela entrou em contato com a mãe e pediu que por favor a apoiasse, por favor me apoie. Não se trata de Eduardo voltar para mim. Tudo o que eu quero é que nós nos separemos. Quero que ela me ajude a pagar as dívidas, pois não tenho dinheiro, trabalho, nada. E é um áudio que ela tem que me colocou. Eu ouvi. Então, eu não sei, acreditamos que talvez a senhora escreveu para Eduardo, né, ou contatou, ou até mesmo ele estava lá e ficou bravo e foi o que detonou para que ele fizesse isso. Ou a outra é que ele simplesmente já tinha planejado quando ela estivesse tranquila. Mas ele sabia todos os seus movimentos, sabia que dia ela iria tirar as coisas. Ele sabia que a amiga dela tinha emprestado a casa e a caminhonete e que ela iria para lá, ou seja, ele sabia de tudo. Então, bem, não sei o que a levou a tomar essa decisão. Queremos pensar que foi isso, como o que estava ao redor. Mas depois de ouvir os outros casos e tudo, mas para ele, se ele não fizesse isso, seria uma derrota, ou não sei, para ele era satisfatório fazer isso. Quer dizer, então, não era. É então este? Bem, eu não sei, não vamos saber até que o peguem, espero que seja logo. E ouvir. Por que ele fez isso? Eu não sei. Não sei se esse momento chegará ou se vejo muitos filmes, mas a verdade é que a realidade supera em muito a aflição. Eu realmente dizia ao meu marido, é que eu só via isso nos filmes, nunca. A gente pensa que isso vai acontecer. O que disseram para Milene? Porque eles me mantinham isolada de todas as informações, por que eu não ficasse mal e porque a médica ela havia proibido que eu soubesse tanta informação naquele momento.
Mas o que eu sei é que foi Fabiola e Miriam, porque acharam muito estranho e já foram, como às 9 da noite, 10 da noite, algo assim, com seus maridos e que ouviram lamentos, gemidos, e foi quando chamaram a polícia. Foram elas. E eu acredito que foi por volta das 11, que foi quando não foi então depois, porque essa mensagem me chegou por volta das 10, 11 da noite e ela suspeitava disso tudo. Então, talvez tenha sido ainda depois. Lá sim, eu não tenho todas as informações, mas foram as duas, Fabiola e Miriam. E Miriam é a que foi para Sinaloa, para Sonora. Angel tinha 16 anos, ambos acabaram de fazer aniversário em fevereiro, Bella acabou de fazer 10 anos e ele acabou de fazer 16, ambos no mesmo mês. E ele era apenas uma criança, não brinca. Super carinhoso, amoroso. Igual a sua mãe, dava tudo pelos outros, ajudava os outros. Ele queria ser jogador de futebol, estava jogando no Atlas, ele queria ser jogador de futebol. Preocupado? Nem pelos outros. Meu filho o adorava, o adorava. Era um menino muito bom e era muito querido por quem o conhecia. O amava. Carla com interesse e dor ao mesmo tempo. Ele usa essas entrevistas como uma plataforma, não apenas para compartilhar sua história, mas para lançar um apelo urgente à sociedade. Ele pede empatia e apoio para conseguir a captura de Eduardo, o principal responsável por essa tragédia que destruiu sua família. Para a sociedade, eu peço empatia. Muita empatia. Peço apoio, também muito apoio, para encontrar essa pessoa. Que todas as mulheres se cuidem muito mais do que a sociedade de empatia, e que parem de julgar a pessoa sem saber que há por trás de tudo isso. E as mulheres, bem, que se cuidem muito, que não confiem tanto em alguém, não, apenas em um homem, em qualquer pessoa, porque infelizmente já não sabemos com quem convivemos e você nunca imagina que algo assim vai acontecer. Então eu só peço que se cuidem muito. É a única coisa, porque não tenho ideia de onde está. Espero que soubesse, mas não tenho ideia de onde está. A verdade é que, bem, eu não o conhecia bem, ou seja, eu o conheci muito, muito, muito pouco. Mas não tenho ideia de onde está. Eu apenas peço que se o virem, se souberem algo sobre ele, se colocarem em nosso lugar. Quero dizer, por um minuto, Deus queira que isso nunca aconteça com ninguém, mas por um minuto se coloquem em nosso lugar. Como família, pensem que tal se fosse minha filha, que tal se fosse minha irmã, que tal se fosse minha amiga. Eu queria ajudar. Ajudar e ajudar para encontrar ele. Então peço a todos que pensem um pouco o que teria acontecido se fosse um parente de vocês e que tipo de apoio gostariam de receber. E que nos deem esse apoio para poder encontrá-lo, se o conhecem, se o viram. Qualquer coisa mesmo, vai nos ajudar muito para que possamos encontrá-lo e para que ele pague por tudo o que fez. Este homem, Eduardo Granados Palma, ele já fez isso outras vezes. Ele já havia feito isso com 2 mulheres, com uma.
Ele mesmo se declarou culpado, mas ele também a matou a marteladas, como fez com minha irmã e meu sobrinho, e tentou fazê-la desaparecer em um rio. Ele participava na brigada de busca, como num filme. E quando o chamaram para depor, nunca foi suspeito. Isso é o que eu sei. E lá ele se declarou culpado. E foi quando ele disse tudo que tinha matado a marteladas, que tinha jogado no rio e etc. Essa é uma outra. Não sei qual das duas foi antes ou depois, mas foi outra. Eu, justo quando conheci minha irmã, tinha matado outra mulher. Mas ele esteve na prisão pela primeira mulher e escapou. Isso foi em Sinaloa e ele escapou. E quando o pegaram há anos, eles o deixam sair por bom comportamento. Foi quando conheci minha irmã. Não sei bem. Não sei exatamente como as coisas aconteceram, mas ele já havia assassinado 2 mulheres. Ele já havia feito isso. E foi há 3 anos que ele conheceu minha irmã. E nós não sabíamos de nada disso, não sabíamos de nada disso. Agora que existe uma página com muitas coisas. Mas esse homem é um psicopata, né? É um assassino em série, porque faz a mesma coisa com cada mulher que ele conhece, com as mães de seus filhos. Porque a que ele matou é a mãe de sua filha que anda com ele. E então isso é um perfil de um assassino em série e que não pode continuar acontecendo. Quer dizer, por aí deve ter alguma mulher que ele já deve estar enganando e que isso sirva para que ele não possa continuar matando mais mulheres. Neste caso, houve crianças também, mas que ele não continue matando mais mulheres. Não é justo. Portanto, tenham muito cuidado com esses aplicativos de encontros às cegas. E se o virem em algum lugar, por favor, não hesitem em nos dizer. Minha irmã não sabia de nada, porque tenho certeza que se ela soubesse de algo, ela não estaria lá, ela não estaria lá. E ninguém de nós poderia imaginar que ele fosse uma pessoa, não, um monstro desse nível. As pessoas me contatam através do Facebook, mas o ideal é que, se souberem de algo, falem com a Procuradoria de Jalisco na área de feminicídios. E é lá que eles vão cuidar de tudo isso, né? Qualquer informação, o ideal é com eles. E eles vão se encarregar de investigar e fazer o seu trabalho. Pois eu mesma me pergunto por que me afastei. Mas a verdade é que a gente não pensa no que pode acontecer. Mas ela sabia que, mesmo eu estando distante, porque eu não queria ter contato com aquele homem, e que ela depois já estava afastada de todo mundo. Ela sabia que sempre podia contar comigo para o que fosse, que qualquer coisa que ela precisasse, ela poderia me procurar e eu poderia ajudá-la de alguma maneira. Sim, obviamente. Sinto que me faltou muito tempo para conviver com ela, com Ângelo, com Bela. Porque eu gostaria de ter visto a velhinha. Eu gostaria de ter visto meu sobrinho realizado como um jogador de futebol. Bela crescida na escola, estudando o que mais gosta. Sei que vou vê-la, mas gostaria que chegássemos a ser velhinhas. E rir de tantas anedotas, até de brigas, e rir de brigas bobas naquele momento. Mas, infelizmente, Eduardo chegou para derrubar os sonhos deles e nossos como sua família. Eu fiz isso no funeral.
Não quis ver os corpos, não me aproximei para vê-los. Porque eu preferi lembrá-los como estavam e não lembrá-los como estavam no caixão, mas no funeral. Eu me aproximei sem vê-los. Eu me aproximei e pude me despedir dos dois. O pai dos meus sobrinhos está muito mal. Está emocionalmente, ela está destroçada. Ele se sente culpado porque naquele fim de semana ele iria levá-los. Mas minha irmã disse que esperasse para que a ajudassem com a mudança. Ele se sente muito culpado por não tê-los levado, por tê-los deixado e por não ter levado minha irmã também. Por quê? Mas apesar de tudo, por mais que digamos que não, bem, ele não iria saber que isso iria acontecer. Mas ele se sente muito culpado, se sente devastado, está muito, muito mal. Eu falei com a promotoria, eles me disseram que estão trabalhando, que, bem, obviamente eles não podem me dar detalhes do trabalho deles, da investigação, mas que eu confie neles. E, bem, não sei se houve algo bom ou ruim, mas não nos resta outra opção senão confiar na procuradoria e ter fé de que realmente estão fazendo o seu trabalho e que em algum momento vão conseguir fazer justiça. Além disso, faz um alerta claro e necessário. Ela implora às jovens para não ignorarem os sinais de alerta em um relacionamento, o que inicialmente pode parecer um traço menor ou um ato de amor mal interpretado. Muitas vezes é o início de uma espiral de controle e violência. Eu apenas quero dizer às mulheres e também aos homens que tenham muito cuidado e aceitem quando algum familiar que sabem que os ama lhes diz algo sobre se cuidar. Por isso que as pessoas que estão fora dessa relação veem as coisas melhor. E se virmos um sinal de alerta, se vemos algo que não gostamos, que realmente levem em consideração e analisem e não joguem fora. Ou não digam, é que ele não gosta dela. É que X, porque ao fazer isso, coisas podem acontecer. Como é o que aconteceu com a minha irmã. Então, aceitem, em vez de se irritarem, aceitem as críticas, os conselhos das pessoas que os amam estão dizendo, porque não é apenas para incomodar ou qualquer coisa assim. É algo que se sente, digo por mim, era algo que eu sentia. Mas pois minha irmã estava cega. Então não se ceguem, não neguem, investiguem. E obviamente que todos queremos que sempre seja mentira, mas a maioria das vezes é verdade. Então a intuição é muito traiçoeira. Então prestem atenção no que as pessoas que amam vocês dizem, fiquem tranquilos, eu sei que talvez vocês ainda não estejam descansando. Fiquem tranquilos, porque vamos conseguir fazer justiça. Não se preocupem com a Bela, porque ela está bem cuidada e vamos fazer tudo o que for necessário para protegê-la. E para que ela, mesmo que aos poucos, possa viver com isso de uma maneira mais suportável e de uma maneira em que ela possa viver a sua vida de uma maneira plena, poder viver com isso e vamos tentar que ela faça a sua vida da melhor maneira possível.
Eu estou nas redes sociais como Mamãe 4x4. Nas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. E bem, é isso. Se tiverem informações para me enviar por aqui, ficarei muito grato. Eu aceitarei e eu passarei para quem deve passar. Para poder investigar ou para poder fazer justiça. Carla Casillas não busca apenas justiça, também busca que o nome de sua irmã não se perca entre as estatísticas. Que sua sobrinha tenha uma oportunidade de crescer em um ambiente seguro. E que outras mulheres ouçam, reconheçam e reajam aos sinais de abuso, antes que seja tarde demais. Se você foi parte de alguma injustiça e gostaria de tornar seu caso conhecido, você pode me escrever no e-mail, que é email@pepemisterio.com.mexico, se não pelo Instagram, onde estou como Pepe Mistério México, ou Pepe Mistério Documentários, e no Facebook como Pepe Mistério.